muito bom dia a você que está nesse início de semana, nesse início de manhã. Desejamos daqui da bancada do Conexão Potiguar que tenha um produtivo e saudável dia. O programa Conexão Potiguar está de volta diariamente depois de ficar indo ao ar somente aos sábados em função da ampla cobertura que a Band deu à Copa do Mundo. E nós começamos esse programa falando sobre poesia e também justamente com o poeta Marciano Medeiros, que está lançando mais um cordel sobre Marinho Chagas, grande figura do futebol potiguar, nacional e até internacional, que foi companheiro de trabalho nosso aqui, inclusive na Rede Bandeirante de Televisão, na Band de Natal. Marciano Medeiros, obrigado por estar conosco, tudo bem com você? Tudo bem, Pinto Júnior. É uma satisfação muito grande voltar ao seu programa e desde já quero dizer que estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre essa obra de cordel que eu intitulei Marinho Chagas Brilhou no Futebol Mundial. Perfeitamente. Como é que surgiu a ideia de homenagear Marinho? Tem um poeta aqui em Natal chamado Fernando. Ele assina as obras por Nando Poeta. E ele começou com um projeto que denominou Craques na Copa, onde pretendíamos homenagear 10 ou 11 jogadores de destaque nacional. Infelizmente, por problemas estruturais, a metade dos poetas não conseguiram terminar os folhetos, apenas 5 ou 6, e ele me escalou para falar sobre Marinho. Mas no início eu não tinha o contato de Marinho e fiquei demorando. Aí quando foi naquela quinta-feira que antecedeu o 1º de junho, eu consegui ter um contato com o Marinho através do Face e disse a ele que estava encarregado de escrever essa biografia dele em cordel. Ele ficou muito agradecido, disse que estava emocionado, pegou meu telefone, disse que ia fazer uma viagem, cumpriu alguns compromissos e quando retornasse me ligava. Foi exatamente na fase que antecedeu o seu desaparecimento físico. Eu não pude ter esse contato com ele, mas felizmente na conversa que Marinho Chagas teve comigo, me indicou um dos seus filhos, o Jefte, e disse que Jefte era assim verdadeiramente quase relações públicas dele e que poderia me informar tudo aquilo que eu precisava. Aí a partir de conversas com Jefte, que é um dos filhos desse atleta, eu comecei a fazer a pesquisa e prontamente elaborei as 68 estrofes que mostram vários detalhes da vida de Marinho Chagas como o maior atleta do Rio Grande do Norte, o maior jogador de futebol de projeção nacional e até mesmo internacional. E qual o verso que você destaca, no qual a figura de Marinho, a essência de Marinho Chagas é melhor retratada, na sua opinião? Eu conversando com o Jefte sobre a vida do seu pai, ele me disse que tudo na vida de Marinho Chagas foi muito rápido e muito ligeiro, igual uma festa de São João ou um meteoro. Ele saiu daqui, primeiro jogou no Força e Luz, levado por Luiz Gonzaga, o Bombinha, que é seu irmão, que está com 66 anos de idade. Depois do Força e Luz ele foi para o Riachuelo, em 1970 entrou no ABC e de 69 para 74 ele chegou na seleção brasileira. Aí dessa conversa, a primeira estrofe resume toda a essência do cordel, quando eu disse assim: Marinho Chagas viveu tendo bastante emoção, no futebol mundial conseguiu repercussão, fez sucesso velozmente, igual estrela cadente numa noite de São João. Você imagina uma estrela cadente numa noite de São João? Foi a imagem mais bonita e a metáfora mais rica que eu pude encontrar para definir essa trajetória de Marinho Chagas, desde o Força e Luz, o Riachuelo, o ABC, o Botafogo, que era o seu time do coração, a seleção brasileira, o Fluminense, o São Paulo, o Bangu, o Fortaleza, e terminou a carreira em 1986 jogando no América. Em seguida ainda foi para treinar um time nos Estados Unidos, o Los Angeles Heat, depois foi para Augsburg, na Alemanha, treinou um time também. Nos Estados Unidos ele esteve ao lado de Pelé, jogando no Cosmos em 79, e depois aqui ele ainda enveredou como treinador do Alecrim, mas foi uma carreira muito sucinta e breve, que parece que ele não conseguiu muita repercussão não como treinador do Alecrim. Mas deixou um grande legado
como o único atleta do Rio Grande do Norte que teve a oportunidade de jogar na Copa do Mundo de 1974. E foi eleito um lateral de destaque, né? Exatamente. Nessa Copa do Mundo aconteceu o que houve agora aqui no Brasil. A gente foi disputar o terceiro lugar e, infelizmente, perdemos para a Polônia de 1-0, mas naquela Copa de 74... vários jornalistas, Milton Neves, muitos aí nos blogs, nos jornais, divulgaram e continuam divulgando essa informação que ele foi escolhido o melhor lateral esquerdo do mundo, com amplo destaque, era uma pessoa que já tinha um futebol moderno, era veloz, cobrava faltas muito bem e irreverente, deu um chapéu em Pelé na estreia dele no Botafogo. Aí quando terminou o jogo, Pelé disse: você me respeite, rapaz. Ele disse: não, aqui você é igual a mim, não tem isso não. Teve a ousadia de, na estreia dele no Botafogo, dar um chapéu no Rei Pelé. E uma coisa que eu achei emocionante foi ele contar a estreia dele no Cosmos, quando ele olhou aquela plateia de 72 mil pessoas, 72 mil pagantes, ele sem saber, na época, sem saber falar uma palavra de inglês. Depois ele aprendeu 3 ou 4 idiomas, o filho dele me informou, o Jeff, mas ali ele não sabia uma palavra de inglês, olhou aquela plateia imensa, 72 mil pessoas assistindo a estreia dele no Cosmos de Nova York, e ele sempre falava isso. Inclusive eu cheguei a ouvir alguns vídeos, até na Band mesmo, dele contando toda a sua trajetória de atleta. Foi uma trajetória assim muito marcante, e ele deixou sem qualquer dúvida aqui no Rio Grande do Norte essa trajetória rápida, fugaz, mas intensamente marcante e que enriquece a história do futebol norte-riograndense. E como você falou que a pesquisa, você se valeu bastante dos filhos dele. A família está fazendo algum trabalho a mais? Tem projetos no sentido de registrar, não somente em cordel, mas através de outros meios, a história de Marinho Chagas? Eu fiquei sabendo do repórter Luan Xavier, que está preparando um livro, onde vai retratar mais pormenorizadamente. Nesse meu cordel, eu coloquei 68 estrofes, inclusive o Luan me disse que vai vai mencionar o cordel no livro, porque o cordel é uma forma mais objetiva de narrar a vida das pessoas. Eu me considero quase um jornalista da poesia, porque eu tenho que pegar o essencial e fazer a conexão entre as partes. E foi isso que eu procurei fazer nesse folheto de cordel, que intitulei Marinho Chagas Brilhou no Futebol Mundial. Por onde eu ando aqui em Natal, as pessoas têm o maior carinho por ele, independente dos defeitos e das qualidades, porque defeitos todos nós temos, mas a turma natalense tem um enorme carinho por ele. Ali na Praia do Meio, todo mundo sabe onde ele morava. É um natalense marcante e cada pedaço de Natal relembra a figura carismática e sorridente de Marinho Chagas. Poeta Marciano Medeiros, obrigado pela entrevista. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejo boa sorte. Sou eu quem lhe agradece. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta em um minuto. De volta ao programa Conexão Potiguar. No primeiro bloco, conversamos com Marciano Medeiros, que lançou o cordel sobre a história de Marinho Chagas, que foi da equipe da Band aqui, comentando o esporte no Rio Grande do Norte. Neste bloco, nós temos o prazer de receber Haroldo Gomes, que vem falar também sobre cultura. Ele é presidente da Fundação de Cultura do município de Parnamirim. Haroldo, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui no Conexão Potiguar. É um prazer, eu estou vendo que você está organizando alguns eventos em Parnamirim, está aqui anotado, mas eu queria começar lhe perguntando, já se recuperou dos 7-1, da chocolatada que o Brasil levou? Pois é, estamos recuperados já. Futebol tem essa dimensão de que a gente tem que lidar com os bons e os maus momentos, né? Então, ontem tivemos um momento ruim da seleção brasileira, mas estamos firmes na luta. Mas foi muito ruim, né? Ruim assim, multiplicado por 7, né? 7 vezes ruim. Com certeza. Haroldo, Beco do Picado, nos conte como é que surgiu esse projeto e qual a importância, qual a missão, qual o objetivo. O Beco, ele é uma experiência que nasceu por iniciativa
dos próprios comerciantes que sempre trabalharam ali, né? O beco existia como Ali no espaço, centro de Parnamirim. exatamente, de venda de picado, ali ao lado do mercado central de Parnamirim, né? O antigo mercado, onde funcionou muito tempo a feira da cidade. E depois que a feira se deslocou, alguns comerciantes ali, como Melo, Dona Neide, eles começaram uma pequena experiência com samba, ora com chorinho. Tem alguns personagens do próprio beco, alguns que tocavam lá, que musicavam o beco, que tornavam o ambiente bem mais cultural. E há um ano atrás, a Fundação Parnamirim de Cultura resolveu retomar essa experiência, né, dar corpo a ela, e criamos esse projeto da Sexta-feira Samba, que é na primeira sexta-feira de cada mês, onde tem o samba e geralmente o chorinho no Espaço Cultural Beco do Picado. A gente está chamando de Espaço Cultural porque ele está se consolidando como uma experiência de espaço cultural na cidade. Mas o que justifica você chamar de espaço cultural é que tem exposição, tem música, tem poesia? Exato, ele é um espaço diversificado, né? É um espaço que está relacionado com o patrimônio histórico da cidade, né? O mercado é um dos prédios mais antigos do município, portanto, o beco está ali bem na lateral do mercado e tem essa história junto com o próprio prédio. E, além disso, tem toda a programação que a gente monta, que é uma programação bem diversificada, que inclui exposições, que inclui o trabalho de artesãos, de artistas, de fotógrafos, de pintores, artistas plásticos, os mais diversos, que inclui a música, que inclui a exposição do disco de vinil, o trabalho com vinil, alguma coisa dos sebos estão presentes. Então, o beco ele é um espaço meio que multicultural. Alguns dos sebos de Parnamirim ficam muito próximos. Exatamente. Tem alguns que funcionam ali, por exemplo, tem um que funciona bem na Praça da Paz de Deus, que é o de... Estou lembrado o nome dele agora, do moço lá, mas tem um sebo muito interessante ali, onde a gente sempre fazia a programação do Dia Nacional da Poesia, bem na Praça da Paz de Deus. E tem outras experiências de sebo também na cidade, que inclusive a Fundação pretende se aproximar um pouco mais. Em Natal teve uma experiência muito interessante, que era a feira dos sebos, né? Exato. Eu achava essa experiência interessante porque, inclusive, os sebos não vendem só livros literários, vamos dizer, da literatura. Eles vendem também material escolar e as pessoas de menor renda procuravam aquela feira para comprar muitas vezes livros exigidos nas escolas, comprando mais barato, evitando comprar livros novos mais caros. Claro, com certeza. O sebo é um espaço muito rico, permite o acesso das pessoas a publicações as mais diversas, não é? E permite o contato das pessoas, a conversa, ou pegar um livro, folhear. Uma experiência rica. Muitas vezes um encontro de leitores com escritores, né? Exato. Que os escritores muitas vezes visitam, eu acho que quase sempre visitam os sebos, né? E permite esse encontro entre quem escreve e quem lê, que eu acho que tem algo de mágico nesse encontro. Exatamente. Nós temos inclusive experiências de sebo no estado que produzem, né, também, que fazem a função um pouco de editoras, que estimulam essa produção de escritores que circulam nesses espaços, né, do contato, como você mesmo está dizendo, do escritor com o leitor, das pessoas poderem estar dialogando. Esse é um espaço muito rico culturalmente. Nesse quesito que você se refere, o destaque é Abimael Silva, do Sebo Vermelho, né? Ele faz um trabalho muito bacana, não somente no sentido da venda dos livros, mas também de publicar obras que estavam esgotadas e que o leitor não tinha acesso. Com certeza. E Abimael, esse trabalho de fazer do Sebo Vermelho um espaço cultural, né?
um espaço rico em que você encontra pessoas refletindo, dialogando e produções novas, outras não tão novas, mas inéditas. Então, esse é um espaço rico. E lá para o Beco do Picado, esse contato com os sebos é extremamente importante. Uma coisa que eu acho bacana nos sebos são quando a gente se depara com antiguidades, coisas que você ou nem imaginava que existia ou ouviu na infância. E de repente você encontra discos na LP, aqueles bolachões. Exatamente. Quando hoje até o CD já está obsoleto. Exato. Né? E fotografias, enfim, muita coisa interessante. Moedas antigas, Exato. cédulas de outras décadas, na época em que o Brasil adotava outra moeda. O sebo tem esse clima meio mágico. Essa dimensão. E no Beco teve um pessoal que fez uma experiência muito legal com o vinil, que foi de trazer o vinil, pôr para tocar o vinil e, inclusive, antes da música ao vivo começar, o pessoal ficou rodando o samba ou mesmo outros ritmos no disco de vinil. E foi uma experiência bacana, porque você tem um outro cenário, um outro ambiente. Meu caro Haroldo Gomes, pedir licença a você, os nossos telespectadores. No próximo bloco, gostaria de falar sobre a festa do Sabugo, que é uma tradicional festa no município de Parnamirim, que está sendo resgatada pela Fundação Parnamirim de Cultura. Peço licença ao nosso telespectador, o intervalo é pequeno, a gente volta em 1 minuto. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta às 7 da manhã e os sábados às 7h30 aqui pela Band. Você que quiser acompanhar os programas anteriormente exibidos, pode acompanhar através do www.potiguarnoticias.com.br. Lá estão à sua disposição todas as reprises do Conexão Potiguar. No programa de hoje, nós estamos conversando, neste terceiro bloco, com Haroldo Gomes, que é presidente da Fundação de Cultura de Parnamirim. E eu gostaria de começar esse último bloco, segundo bloco com você, mas o terceiro bloco do programa, Haroldo Gomes, falando sobre a festa do Sabugo. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é exatamente e quando acontece em Parnamirim. A festa, ela foi criada lá no início dos anos 80, em Parnamirim, e muito dentro dessa dinâmica de que o período junino é o período que as pessoas consomem muita comida de milho, né? É um período de colheita do milho e que o agricultor celebra a produção. E o mês de julho já é o período que as festas estão se encerrando. Então, se dizia que é o período que do milho só restou o sabugo. Então, por isso essa ideia da festa do sabugo, que é uma festa que chega um pouco aí no final do ciclo junino e julino também, né? Então, no programa de governo do prefeito Maurício Marques, em 2012, foi apresentada a proposta de retomada dessa festa tradicional no município, que não era feita há mais de 15 anos. E o ano passado, nós retomamos fazendo o Arraiá do Sabugo, ali na Rua da Câmara Municipal, na Coabinal. E esse ano, o prefeito disse: não, Haroldo, vamos retomar como Festa do Sabugo. E nós estamos fazendo isso 17, 18 e 19. Vamos ter uma programação intensa na Coabinal com a Festa do Sabugo. Vamos avisar aqui para os parnamirinenses e as pessoas da Grande Natal quais são as outras atividades da Fundação de Cultura para este segundo semestre, porque eu sei que lá tem também a Semana de Cultura e também as Asas da História, não é isso? Nós temos o espetáculo nas Asas da História no final do ano, que está dentro de um calendário de atividades, principalmente do mês de dezembro, que é um mês que celebra a emancipação do município de Parnamirim. Nós temos a Semana da Cultura agora em agosto, finalzinho de agosto. É uma atividade que, como todas as outras atividades da Fundação Parnamirim de Cultura, nós estamos tentando descentralizar e chegar ao máximo de comunidades. Nós temos ainda agora, no dia 12, o Som do Beco, que é uma experiência com rock em Parnamirim, que vem dando muito certo.
Para nossa surpresa, nós temos identificado muitas boas experiências de bandas de rock na cidade. Locais? Locais, e ficamos surpresos como é forte a presença do rock em Parnamirim. E isso se transformou num pequeno projeto, numa parceria com o pessoal da Aldeia Produções. Nós temos feito o Som do Beco. O prefeito autorizou agora que a gente também passe a fazer mensalmente essa programação, então tem sempre 2 bandinhas de rock, 2 ou 3 no Beco do Picado, e nos surpreende muito a adesão das bandas locais, essas bandas de rock de garagem e tal, que vão se estruturando e vão fazendo um trabalho com uma qualidade boa, um bom trabalho. E eu estive presente em um desses eventos, me parece que o público está aderindo, né? Tem. Não tinha lugar mais nas mesas, o beco estava todo tomado. O Som do Beco com rock tem um público muito fiel e um público que tem crescido jovem, muito jovens, né? Uma participação muito grande de jovens. E essas experiências fizeram o prefeito autorizar que a gente abrisse mais 2 frentes, provavelmente uma na feirinha do Pium, com chorinho, e outra em Nova Parnamirim, que a gente ainda está vendo um bom local para fazer. São experiências que tentam descentralizar, talvez alguma coisa na feira. Nós estamos muito propensos aí para esse ambiente extremamente agradável que é a feira da cidade. E você falando com trios, com quando fala de feira, eu lembro de tocador de viola. Exatamente. Tocador Tocador assim? de viola, trio de sanfoneiro, né? O embolador de coco. Então, neste sábado a gente vai fazer uma visita à feira, ver coisa de espaço, como é que a gente pode, de repente, começar essa experiência dentro de Parnamirim. Quanto menino, pelas feiras do interior, eu vi muitos emboladores de coco e cordel. Foi aí onde eu me apaixonei por cordel, comprando os cordéis. Exatamente. Em relação ao teatro, você tem alguma notícia de quando vai ser inaugurado? Não, o teatro, ele está praticamente todo montado já, né? E estamos aguardando a Secretaria de Obras fazer essa entrega. Acho que estão nos finalmente aí montando o final da estrutura mesmo. As cadeiras são montadas, cortina, está tudo muito bonito lá por dentro. Né? Por fora também tá. Por fora está belíssimo. E por dentro tem alguns pequenos detalhes ainda de organização de salas, porque nós estamos indo também com a parte administrativa, né, por determinação do prefeito, estamos indo à Fundação Parnamirim de Cultura e à Secretaria de Turismo. Então tivemos que fazer algumas adaptações em algumas salas lá na estrutura, e isso demanda um pouquinho de tempo, porque a princípio a estrutura não abrigava isso, né? E como essa parte administrativa está indo, então você tem que, depois que o projeto já está feito, então tem que fazer umas adequações, mas já está na reta final. Acho que aí, não sei se depois das eleições, eu sei também qual é do ponto de vista legal, como é que vai funcionar essa história aí da inauguração nesse período eleitoral, né? O prefeito deve estar estudando com muita atenção o caso aí, porque o teatro está praticamente pronto e vai precisar começar a funcionar. Haroldo Gomes, presidente da Fundação de Cultura de Parnamirim, queria agradecer por você estar aqui no Conexão Potiguar no dia de hoje, lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, dizendo que a campanha para o governo do Estado, Senado, deputado estadual e federal já estão na rua. Bonito. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Grande abraço e tenha um ótimo e produtivo dia.